Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Gaglietti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Este episódio é dedicado à Comissão de Direito dos Desastres, né, sobre o que a gente vai debater hoje aqui. E eu tenho como convidados hoje aqui o Dr. Paulo Bento Forte Júnior e o Dr. José Mauro da Costa, a quem já vou apresentar e passar a palavra. Antes da gente começar, no entanto, eu gostaria de fazer uma menção institucional ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional, ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC, que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para a gravação dos nossos episódios do Tribuna da Ordem. E eu faço sempre no início uma menção especial aos membros da comissão, né, nesse caso, a Comissão de Direito dos Desastres, para que, na pessoa, né, do Dr. Paulo, Dr. José Mauro, sintam-se todos representados como se efetivamente aqui estivessem. Eu vou começar fazendo uma leitura do currículo abreviado dos nossos convidados aqui, né, começando pelo Dr. Paulo Bento, né, que ele é advogado atuante no sul e no sudeste do país, nas áreas de direito empresarial e securitário, atual presidente da Comissão de Direito dos Desastres da OAB de Santa Catarina. E o Dr. José Mauro da Costa, ele é advogado, é bombeiro militar do estado de Santa Catarina, pedagogo, programador e analista de sistemas, especialista em gestão de defesa civil, especialista em segurança pública e especialista em administração estratégica, e atualmente ocupa o cargo de secretário adjunto da Comissão Permanente de Direitos dos Desastres da OAB de Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos, doutor Paulo, seja muito bem-vindo, doutor José Mauro. E eu começaria passando, então, a palavra ao doutor Paulo para fazer, né, as suas considerações iniciais e cumprimentar os nossos ouvintes e espectadores. Bom, uma boa tarde para quem está nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado, doutor Edgar, pela oportunidade. Nós havíamos anteriormente feito um agendamento. Houve uma situação, entre aspas, de desastre, que não nos permitiu estar aqui presentes, mas cá estamos e agradecemos imensamente pela possibilidade, inclusive, de fazer menção aos membros da comissão, uma comissão pequena, mas formada por advogados abnegados e advogadas abnegadas, que justamente enfrentam essa temática, que ela nos é tão cara, mas também muito custosa. Na compreensão do que de fato é desastre e também no nosso dia a dia em tentar fazer com que o próprio Estado, as instituições em si, compreendam essa temática também. Eu não poderia deixar de me furtar de lhe entregar um dos produtos da nossa comissão, que é um livro que foi elaborado pelos membros, não os membros dessa gestão, mas da gestão anterior, perdão. E essa é uma obra, conforme diz o próprio título, multidisciplinar. Ela preza pela transdisciplinariedade, a ponto de termos como coautores dessa obra geólogos, geógrafos, hidrólogos, a própria promotoria de justiça, biólogos, historiadores até mesmo, que traz exatamente no que consiste hoje direito dos desastres, que ao longo da nossa conversa será melhor explorado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à casa, à OAB de Santa Catarina, obrigado ao presidente Mandelli. Não posso também deixar de mencionar o nome do presidente Horn, que foi na gestão justamente dele, que essa comissão foi inaugurada e com o perfil de comissão permanente. Isso é importante ser dito, porque hoje nós temos uma comissão em âmbito federal, mas é uma comissão especial transitória. Tá? Então, agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui hoje. Doutor José Mauro, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. E como o doutor Paulo já falou da criação da comissão, hoje o nosso trabalho ele tem sido voltado para mostrar para o grupo de advogados e outras instituições a falta de percepção com o tema desastre. Porque muitas vezes o desastre está acontecendo e as pessoas não têm
a noção disso. E a falta de percepção do desastre, de tratar um tema como desastre, inibe muito a possibilidade de encontrar uma solução mais adequada para o problema. E nós temos alguns projetos mapeados para ser desenvolvidos neste e nos próximos anos, tentando aclarear um pouco esse tema, em especial para a advocacia de Santa Catarina. Eu só tenho que agradecer, já antecipadamente, né, a presença dos nossos convidados e agradecer também, né, pelo livro, que eu sempre faço questão de destacar a produção científica, né, das comissões. Então, com certeza, né, uma obra que eu vou estudar, vou ler, enfim, para também compreender melhor o trabalho da comissão. Então, já agradeço, né, tem dedicatória, então fico muito agradecido assim, pela gentileza, né, dos senhores para com a minha pessoa. Mas eu começaria, então, perguntando ao Dr. Paulo Bento, né, para fazer uma retrospectiva da criação da comissão, né, e, em especial, né, o que o nosso ouvinte quer saber, o que foi feito no ano de 2025 na Comissão do Direito dos Desastres. Perfeito. Bom, essa comissão, ela surgiu, conforme foi dito anteriormente, em meados de 2018, mas concretizada em 2019, na gestão do então presidente Rafael Horn, que prontamente entendeu, de fato, pela necessidade. Vinha-se já estudando, né, já vinha, especialmente a mídia, ela já vinha trabalhando com o que de fato tinha acontecido com Mariana, com o rompimento de barragens, especialmente no estado de Minas Gerais, e muito se falava naquela época sobre indenizações e responsabilizações. Pronto, né? Mas o que de fato poderia ser feito a título de prevenção, a título de... qual seria a medida mais ideal para se trabalhar aquilo, né? E nos deparamos, quando eu falo nos deparamos, especialmente tanto eu quanto o doutor Peri Saraiva Neto, que também é digno de ser mencionado nesse podcast, conversávamos muito a respeito, porque nós temos uma trajetória no direito ambiental, né? E pensávamos de maneira muito precisa o que poderia ser trabalhado e por que isso seria tão importante para o estado de Santa Catarina, um estado que é conhecidamente castigado por desastres, né? Veio a ideia, portanto, de nós formarmos uma célula, no caso, uma comissão. Se essa comissão seria permanente ou transitória, pouco interessava. E levamos ao conhecimento, portanto, do presidente Horn, conforme dito anteriormente, que ainda possui essa visão bastante inovadora, bastante perspicaz de estudos, né? Apresentamos a ele do porquê dessa comissão. E nós tivemos um ponto muito interessante, porque logo após a formação dessa comissão, tivemos um episódio catastrófico, digamos assim, que aconteceu na Lagoa da Conceição, com o rompimento da lagoa artificial. Eu estive presente nesse evento, isso aconteceu por volta de umas 5 horas da manhã, 7 e pouco da manhã, eu estava lá. E quando eu me deparei com aquilo, foi estrondoso, foi algo surreal. Eu pude entender a magnitude, que não era tão somente pelo viés ambiental. Muita coisa, de fato, viria a acontecer, viria a ter por desdobramentos daquele episódio, né? Tanto é que aquilo virou case para nós. Nós realizamos em 2020, antes da pandemia, se não me engano, 2019 e 2020, nós realizamos um evento que era para ser, tinha a ambição de ser um evento estadual, acabou que teve uma repercussão nacional esse evento, e tornou-se um case essa situação. Então, ali confirmou-se, de fato, a necessidade de se estudar exatamente no que consistia um desastre, né? Por que certas responsabilidades elas não poderiam ser tratadas tão somente quanto responsabilidades. Ali ficou verificado por que certos nexos causais não precisariam, não deveriam ser tratados puramente como nexos causais. Tinha muita coisa envolvida, tinha muito estudo para ser realizado, tinha muita situação familiar que acabou praticamente ceifada, em questão de segundos, em razão desse desastre.
E, portanto, avançando no tempo, né? A pandemia foi outro desastre, o que também fez com que as nossas atividades elas fossem sobrestadas, mas nos permitiu identificar e nos aprofundar nessa temática, participando de outros eventos, participando, inclusive, isso é importante destacar, essa comissão ela é a primeira do Brasil. E justamente por ser a primeira e justamente pelos trabalhos que foram desenvolvidos ao longo desses anos, desses poucos anos, outras 2 comissões acabaram surgindo. Uma no Rio de Janeiro, para a qual nós, inclusive, fomos convidados para acompanhar a inauguração, e também em Minas Gerais. Então, hoje, Santa Catarina ela conseguiu pulverizar, pelo menos para essas 2 outras seccionais, comissões nesse sentido. Aqui no estado também já temos uma comissão em Rio do Sul, que também é uma localidade bastante afetada por desastres, e estamos, portanto, adentrando em 2025 com uma agenda conjunta, que também diz respeito a essa multidisciplinariedade que a gente encara que faz parte do direito dos desastres, né? Essa agenda conjunta eu poderia falar mais adiante, para não ficar muito extensa a minha fala, mas é uma agenda que envolve outras tantas comissões da nossa seccional, e até, finalizando, dá para se dizer que das 123, hoje, inclusive eu olhei a atualização no site da OAB, já estamos com 123 comissões. Facilmente, cada uma dessas comissões seriam possíveis de estar juntamente com a nossa Comissão de Direito dos Desastres, porque tem tudo a ver. Essa intersecção de interesses, né, entre várias comissões é um ponto que a coordenação geral das comissões ela sempre tenta trabalhar, no sentido de que cada comissão ela não precisa trabalhar isoladamente dentro da sua pertinência temática, né? Ela pode sim desenvolver atividades e isso é extremamente salutar, com outras comissões, né? E a Comissão do Direito dos Desastres ela tem essa característica, né? Porque agora acho que o doutor José Mauro ele já estava me explicando aqui no começo do podcast, né, antes da gente começar o podcast, sobre o que é o conceito de desastre, né, mas a gente já vai entrar nisso, né? Mas essa ideia do desastre, da conceituação, né, do conceito operacional de desastre, ela é extremamente importante para demonstrar que a comissão específica de direito de desastres ela não é isolada, ela sim se relaciona com várias outras comissões, né? E eu queria pegar esse gancho, então, para passar a palavra para o doutor José Mauro, pedir para que me desse essa explicação, né? Bom, o que é um direito dos desastres, qual é o conceito de direito dos desastres, e o ponto que a gente falava um pouquinho antes também, né? Qual é a ideia, né, da vítima, né? Como é que a Comissão de Direitos dos Desastres considera a questão da vítima? Como nós estávamos falando, né, o desastre é uma questão de percepção. Como o doutor Paulo falou, Santa Catarina é a primeira comissão. Quais os outros 2 estados? Minas Gerais e Rio de Janeiro. Coincidentemente, esses 3 estados normalmente estão entre o primeiro, segundo, terceiro ou quarto estado na ocorrência de desastres por ano. Então, a geografia do nosso estado, do Vale do Rio do Peixe em direção a oeste, tem muita agricultura. E, normalmente, em Santa Catarina, nós temos muitas estiagens. Você passando pela BR-282 e olhando os campos, você não tem a noção do desastre. Você não sabe se a lavoura está amarelada porque chegou a época de colheita ou está por falta d'água. Então, não perceber o desastre é um problema. A proteção do desastre ela começou quando? Na Segunda Guerra Mundial, porque era proteção civil. Então, os militares estão em guerra. As guerras mudaram o foco. Não eram mais para os campos de batalha. Ocorriam dentro das cidades. Então, foram realizados estudos para proteger os civis, a população civil. E, em função disso, ele foi evoluindo. Se passou, isso era um desastre antrópico, que era por causa de uma guerra,
mas aconteciam outros, vendavais, enchentes, acontece no mundo inteiro. E os estudos foram sendo realizados para continuar protegendo a população civil. E hoje, no mundo inteiro, qual é o desastre mais comum no Brasil? Enchente ou estiagem. Então, é pela falta ou pelo excesso de água. E dentro dos desastres tem as vítimas. Qualquer um pode ser vítima. Não há uma designação especial para um tipo. Tem pessoas que, eventualmente, são mais suscetíveis porque ocupam locais de maior risco. Mas há exemplo das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. Ela não escolheu ninguém, pegou mais de 70% do estado. Isso ali foi uma catástrofe para os gaúchos sem precedentes. Aqui em Santa Catarina, as enchentes desde 83, que são recentes aqui no estado, acabaram por destruir muito patrimônio, muitas famílias, muitas vidas. E no dia a dia nós temos desastres. E o governo sozinho não dá conta. Ele precisa da população. Existe uma divisão que você organiza dentro dos municípios, dentro do estado, e os advogados normalmente ficam alheios a essas comissões. Nós estamos criando um protocolo, já existe autorização da OAB para que, havendo interesse de advogados, cada município pode ter um grupo de advogados trabalhando com desastres e trabalhando com vítimas. Então, o interesse da comissão é cada vez mais ampliar esse tipo de atividade, com o objetivo de proteger as pessoas. Mas a ideia de desastre, né, doutor Paulo, me parece que vai além, pelo menos a conceituação que eu estou compreendendo, né, ela vai além das catástrofes, né, porque um desastre pode ser considerado uma coisa, um acontecimento menor também, né? Uhum. E um dos pontos que me chamou a atenção, numa dessas conversas que a gente teve, é que a violência doméstica também é considerada um desastre, né? Sim. Então eu gostaria que o senhor desse uma afinada nesse conceito, né? Para que o nosso ouvinte, né, o advogado que está lá na ponta, que vai ouvir esse podcast e eventualmente vai se interessar por participar da Comissão de Direitos de Desastres, né? Como é que dá esse refinamento, né? Bom, eu tenho uma catástrofe, que é uma coisa meio que óbvia, né? Uhum. Mas um evento menor, né? Como é que ele pode ser considerado desastre também? Então, isso é interessante, doutor Edgar, e também aos nossos ouvintes, nossos colegas, advogados e advogadas, porque pode-se parecer que está acontecendo uma espécie de desqualificação do escopo de trabalho da Comissão de Direitos dos Desastres, mas a bem na verdade não. Eu vou explicar isso através de um exemplo que acho que fica mais claro. Suponhamos que nós, conforme disse o doutor José Mauro, nós estivéssemos em um abrigo decorrente, montado pela enchente que ocorreu no Rio Grande do Sul. A administração, a logística para se manter esse abrigo é de uma complexidade que nós não temos a menor condição de entender, pelo menos um civil, né? É necessário, de fato, uma defesa civil prontamente equipada para tanto. Um dos pontos que já foram identificados, e aí é muito interessante a visão da saúde. Os profissionais de saúde, eles têm uma interpretação muito interessante sobre desastre, e é aí que a gente foca como é multifacetado esse tema, de que nos abrigos aconteciam estupros, nos abrigos aconteciam violências contra mulheres, contra crianças, contra idosos, contra deficientes físicos. É o que se chama de desastre do desastre. Então, através de um exemplo como esse, a gente pode perceber que não é uma descaracterização
do escopo de trabalho do desastre. Ao contrário, amplia-se o conceito de desastre para situações como essa. Traumas que decorrem de desastres. É desastre sobre desastre. Traumas ocasionados até mesmo em animais. Desastre de desastre. Então, esse tipo de violência, com certeza, está abraçado dentro do direito dos desastres. Então, por isso que a gente fala que é uma ecocomplexidade, né, falar de desastre. Violência doméstica, não há a menor dúvida, conforme nós havíamos conjecturado, né, de fazermos um evento específico sobre isso, tem tudo a ver com essa postura antrópica, né? E o porquê que a violência doméstica ela pode ser encarada dentro do escopo de trabalho do desastre, porque acaba por refletir numa série de outras coisas, né? A violência doméstica ela acaba por envolver todo um sistema, não só prisional, ou então carcerário, ou então penal, mas o próprio sistema de saúde, fazendo com que isso acabe gerando uma sobrecarga desnecessária, né? E aí a gente fala de, conforme disse o doutor José Mauro, uma qualificação de vítima, que não é especificamente do desastre em si, via água, via deslizamento, via incêndio, algo nesse sentido. Mas é uma interligação de um desastre muito maior. Então, é basicamente nesse sentido que a gente também entende que há uma ampliação do conceito de desastre. Tá ótimo. E do ponto de vista prático, né, como é que a comissão atua? Bom, diante da ocorrência de um desastre, né? Nós temos a catástrofe e temos o desastre do desastre, né? Então, é basicamente por isso que tardiamente, a gente pode considerar assim, tardiamente, houve-se a ideia e a formatação do que nós chamamos de protocolo de atuação. Então, enquanto célula da OAB, vimos a necessidade, portanto, da formatação de um protocolo da OAB frente a isso. Como que a OAB atuaria frente a uma situação de desastre? Quais seriam os requisitos a serem tomados para tanto? O que precisaria ser respeitado com relação a isso? A quem nós deveríamos nos reportar? Quem viria procurar a OAB? Tudo isso foi necessário normatizar. Isso já está devidamente lapidado? Evidentemente que não, justamente por essa complexidade que é inerente a um protocolo. Mas o que nós fizemos não foi reinventar a roda. A questão da criação de protocolos, isso já vem da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Desde 2012, isso já está preconizado na lei. A ponto de, em 2013, o próprio CNJ lançar uma orientação, que se não me falha a memória é a orientação 40, onde determina-se aos tribunais que criem seus respectivos protocolos para atuação frente a desastres. Então, é fundamental, simplesmente é fundamental que toda entidade, ainda mais a nossa casa, a OAB, ela compreenda como que ela deverá agir. Ela funcionará como um ator, ela será ocupante de algum cargo nessa engrenagem, ou ela servirá tão somente numa situação de proteção para quem a procura, né? Então, a comissão ela tem trabalhado ativamente, não só junto à OAB, como disse o doutor José Mauro, nós tivemos uma aprovação praticamente rápida por parte do presidente Juliano Mandelli, que perfeitamente entendeu a necessidade, a urgência da adoção de um protocolo como esse. E, mediante a isso, nós começamos a costurar as devidas parcerias com as demais entidades, que precisam estar, precisam estar envolvidas, né, nesse mecanismo, como, por exemplo, a Defesa Civil Municipal, Estadual, o Ministério Público, a magistratura, situações como essa em que eles deveriam se fazer presentes. Isso é necessário, é muito necessário, e a gente poderá falar mais adiante sobre esse ponto, do porquê de um protocolo e do porquê da facilidade de haver uma promotoria e uma magistratura inseridas. Recentemente, né, a comissão participou do 5º Congresso Brasileiro de Redução de Riscos de Desastres
e no primeiro simulado geral de defesa civil, né? E eu gostaria que vocês trouxessem aqui para os nossos ouvintes, então, assim, quais foram os pontos as lições, digamos assim, colhidas desses eventos. Eu faço uma observação primeiramente, doutor Edgar, me permita, mas passo a palavra para o doutor José Mauro, até porque ele tem a expertise prática da questão. A minha observação apenas, o adendo, é que a Defesa Civil Municipal, ela, um pouco antes da pandemia, ela fez um simulado que envolvia apenas a cidade de Florianópolis, perdão, e foi absurdamente exitoso, incrivelmente exitoso, e nós participamos na condição de observadores. Vimos na prática como funcionaria. Foi criado um simulado de um deslizamento de terra num certo morro da cidade, né? E percebemos claramente a dificuldade que é o resgate de uma única pessoa, quiçá centenas, né? Enfim. E participamos, para fechar a minha observação, participamos também do segundo simulado, porque o primeiro simulado no âmbito estadual contou com aproximadamente 70% dos municípios de Santa Catarina. Já o segundo contou com 98% dos municípios de Santa Catarina e igualmente foi exitoso. E agora eu passo a palavra para o Dr. José Mauro, porque ele tem, como eu falei anteriormente, essa capacidade analítica de como isso foi importante. Só gostaria de fazer uma ressalva, retornando à vítima de violência doméstica. Pela classificação do desastre na doutrina nacional de defesa e proteção civil, você pode classificar os desastres por somação. Então, de repente, alguém, uma mulher foi violentada, uma mulher foi assassinada. Não considera um desastre porque foi uma. Mas quando você pega esse somatório de violências ao longo de um período, passam de 1.000, de 2.000, de 3.000. E 3.000 óbitos, sejam de homens, mulheres, crianças, é um grande desastre. Então, essa classificação facilita a inserção, facilita a criação de políticas para se buscar a solução dos problemas. E retomando essa questão dos simulados, Santa Catarina tem 295 municípios. A partir de 70% participaram. Né? 200 municípios participaram. É muita coisa. Agora, 98% no segundo simulado. Nesse simulado, às vezes, você pega, em cada município, reúne o GRAC. O GRAC é o Grupo de Ações Coordenadas. Lá nesse GRAC fazem parte o prefeito, vereadores, empresários, o Ministério Público, Poder Judiciário, que vão pensar naquele problema, naquele desastre local, quais as soluções cabíveis. E uma dos nossos pedidos é fazer com que a advocacia faça parte desse grupo municipal, para começar a pensar problemas e soluções em cada município. Então, essa participação local facilita nas soluções dos problemas. E esses simulados, simulado, não é levado a título de brincadeira. É sério. Eles imaginam uma situação de desastre no local. Quem que eu preciso chamar? Polícia, bombeiro, como bem falou o Dr. Paulo, saúde. Teve municípios que simularam acidentes de trânsito envolvendo um ônibus com 20, 30 feridos. Como que eu mobilizo 30 ambulâncias para qualquer município? Não tem nenhum município em Santa Catarina que tenha 30 ambulâncias à disposição. Então, é um desastre grave. Então, você precisa ter um planejamento prévio, quem que eu posso chamar, quais os municípios vizinhos que possam me ajudar. Então, as próprias instituições, principalmente Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros, as defesas civis, já tem, vamos dizer assim, uma receita para chamar socorro. E aí entra a saúde. A saúde é fundamental em qualquer desastre. Não precisa ter pessoas feridas, só o tratamento, a questão psicológica, intoxicações alimentares que são comuns. Então, os desastres são muito variados e tem espaço para todo mundo. E nós, como Comissão de Desastres, não podemos imaginar um desastre sem a participação de advogados. Doutor José Mauro, me parece sim que é aquela questão da pessoa certa no lugar certo, né? O doutor tem uma formação que vai além da formação jurídica, né? E isso acho que lhe dá uma visão um pouco mais ampliada do que nós, advogados, que temos só a formação jurídica, teríamos sobre todos esses temas que a gente está tratando aqui, né? Isso é a participação. Comecei como profissional de bombeiro e você tem muito atendimento voltado para desastre. Mas hoje o mundo está falando de desastres. Alguns países têm inserido na grade curricular ensino para que as crianças saibam como proceder em desastres. Eu tive a oportunidade de visitar escolas no Japão, onde eu confesso que fiquei envergonhado vendo as crianças fazerem um abandono de uma escola em caso de terremoto, com a organização e fazendo tudo corretamente. Por que nós não temos aqui no Brasil, nas escolas, por exemplo, o risco de abandono em caso de incêndio? Quais os procedimentos a serem tomados quando alguém invade uma escola? Então, nós temos como resolver através da educação. Mas você primeiro tem que despertar as pessoas para essa necessidade. Então, o desastre, dificilmente, não existe a possibilidade, não, vamos acabar com os desastres. Essa possibilidade é impossível, não existe. Não existe risco zero. Existe o risco aceitável. Então, a gente tem que preparar as pessoas, melhorar a resiliência delas, para que elas saibam conviver com os desastres, morrendo menos pessoas e tendo menos danos. A comissão está preparando, ou já preparou, né, um protocolo, inclusive acho que já foi até entregue para o governo do estado de Santa Catarina, para, enfim, melhorar talvez a compreensão de todos esses temas que a gente está tratando aqui, né? Poderia falar um pouquinho para nós, doutor? Claro. Então, recentemente nós tivemos uma reunião com a vice-governadora do estado de Santa Catarina para tratar especificamente de um projeto de lei que, no nosso sentir, ele está dentro do que, na temática desastre, encontra-se inserido no ciclo de gestão do risco. Né? Esse é um dos diferenciais, digamos assim, do direito dos desastres enquanto ramo jurídico. Né? Porque o que classifica especificamente o direito dos desastres, complementando tudo que já foi falado aqui? Praticamente a sistematização. Existe uma sistematização, uma racionalização, e aqui é um ponto interessante, uma racionalização de uma incerteza. A doutrina fala muito bem disso. Vamos racionalizar sobre aquilo que é incerto. Apesar que, com o passar do tempo, a gente tem começado a perceber que muita coisa vai acontecer. Então será de fato que são incertezas ou já são certezas? Mas enfim, para não divagar tanto assim, a ideia desse projeto de lei compreende o que nós precisamos focar, que é a compensação. Dentro desse círculo de tratativa da gestão do risco, nós possuímos o quê? A prevenção, a mitigação, a resposta à emergência em si. Nós temos a situação da compensação, temos a situação da reconstrução, da assistência. Né? Então, esse projeto de lei que foi entregue, pelo menos o projeto ainda a ser maturado recentemente, ele prevê a formação de um auxílio.
um auxílio para vítimas de desastre. Como que isso se dará? Na justificativa que apresentamos, a exposição dos motivos, tem-se muito claramente a obediência exatamente à política nacional de prevenção e outras nuances que a Defesa Civil tem. Que até foi essa legislação de 2012, ela já foi aprimorada. E uma das situações que são tratadas dentro dessa norma é exatamente a necessidade de você provocar uma compensação. E o que diz a lei, ou então dizem as normativas? Talvez um seguro é de se pensar para situações de desastre, mas seguro é uma coisa mais contratual, mais privada, né? Por que não a criação de um auxílio? Então, a ideia, que foi muito bem estruturada pelos membros da comissão, e também passou pela casa, esse projeto de lei já passou pela casa, que teve uma aceitação muito boa, é justamente entregar para o estado de Santa Catarina algo inovador que não há no país. Não há. A prestação de um auxílio estadual para vítimas de desastres. Para qualquer vítima? Evidentemente que não. Ele traz uma série de condicionantes e um dos pontos chaves desse projeto de lei, que é muito interessante, também tem tudo a ver com esse círculo de gestão do risco. Quando dá reconstrução, a reconstrução ela precisa ter um efeito pedagógico. Evidentemente que ninguém vai reconstruir uma casa que acabou de ser afetada por um desastre. Óbvio que não. Caberá, portanto, ao ente estatal, munido de uma visão de estado de bem-estar social, fazer a reconstrução em outro lugar. E aquele que vai receber esse auxílio, obviamente que ele não poderá voltar para o status quo ante, né? Ele precisará, portanto, se adequar àquilo que o Estado está fornecendo. Para fechar, foi muito bem aceito, no caso pela vice-governadora do Estado. Estamos numa fase já mais avançada, realizamos reuniões com outros segmentos do governo, especificamente com a Secretaria de Fazenda, com a própria Defesa Civil, e aonde nós formaremos um círculo, né, um núcleo, para melhorias desse projeto de lei, que, repetindo, com certeza ele abraçará outras realidades expostas pelo país afora. Hoje o que nós temos é o quê? Quando acontece um desastre, né? É muito comum isso. A antecipação do FGTS, não é? E muitos podem pensar, e esperamos que isso aconteça, a título de debate, que seria algo somente assistencialista, mas não é. É um direito que, de fato, a pessoa possui, porque não dá para esquecer que se ela está numa área de risco, até que se diga o contrário, o próprio Estado ele estruturou aquela área, né? Então, ele tendo estruturado aquela área, ele possui sim a sua responsabilidade. É o que eu disse anteriormente, no campo do direito dos desastres, enquanto ramo, né, autônomo, a própria situação da responsabilização ela fica mitigada. O próprio nexo causal fica mitigado. Deixa de ser, quando acontece um desastre, como já existem jurisprudências a respeito, caso fortuito ou força maior. Porque são previstos. E sendo previstos, a entidade, no caso o Estado, o município ou a União, poderiam, portanto, prestar esse auxílio como direito. Esse ponto é importante porque na sua fala anterior o senhor falou do desastre dentro do desastre, né? E o Dr. José Mauro aqui mencionou a catástrofe no Rio Grande do Sul, enfim, as enchentes, né? Temos duas questões aí. Se era previsível um evento dessa magnitude, e dois, né, as consequências que isso acaba gerando na recuperação. A água baixou, mas isso é só o primeiro passo para começar a reconstruir, né? Tem implicações, inclusive, na questão econômica, né? O senhor falou agora a questão da liberação do FGTS, ou seja, é dinheiro injetado na economia. E para que a máquina consiga voltar a trabalhar novamente, né? E a minha dúvida o senhor mencionou também uma legislação de 2012, deve ser a Lei 12.608, né? Se, né,
do ponto de vista legislativo, né, nós já estamos bem estruturados, quer dizer, em termos de Brasil, né? Já a legislação que existe já é uma legislação suficiente ou ainda necessita de aprimoramentos, né? Eu acho que aí talvez o projeto de lei que vocês propõem ele seja complementar nessa área, né? E qual é o papel que o advogado tem, né, diante da ocorrência de um desastre? Nós temos uma comissão da OAB, ok, mas e os advogados que não fazem parte da comissão e que eventualmente podem colaborar também? Vamos lá, vamos responder isso em conjunto? Vamos. Bom, o que eu posso dizer de antemão a política nacional de 2012, evidentemente que ela trouxe uma inovação gigantesca. Mas ela apresenta, evidentemente, até em razão da época em que ela foi publicada, em que ela entrou em vigor, ela passou a apresentar, digamos assim, lacunas, né, decorrentes do tempo, decorrentes do que o Brasil enfrentou em termos de desastres. O que se percebe também com essa legislação? Podemos dizer deficiência? Não. Podemos dizer atualização. Uma das atualizações é justamente questões, por exemplo, de ordem de âmbito nuclear. É uma legislação que ela não traz isso. A política nacional, ela preza muito por desastres naturais e ambientais. E aqui nós temos uma situação que até embasa tudo isso que nós estamos conversando, né? A necessidade, sim, da tratativa de desastres antrópicos. E aí a gama de desastres antrópicos, aonde o homem coloca a mão, isso evidentemente precisa estar também devidamente regulamentado, né? Então, a nosso ver, sim, no projeto de lei, trabalhamos isso, ainda que en passant, como eu disse, é um projeto de lei que ele será feito a dezenas de mãos, e assim desejamos, não é? Antes de se legitimar, mas é uma legislação que ela precisa ser atualizada, digamos assim. E essa questão de lacunas, porque você tem a legislação de proteção e defesa civil. No geral, ela é boa. Ela foi crescendo ao longo dos anos. Ela foi criada no período da Segunda Guerra como defesa passiva antiaérea. Logo em seguida, em 1946, foi extinta e voltou a ter alguma coisa de defesa civil na década de 70. Então, lá de 46 a 70, passou aí quase 30 anos, passaram-se quase 30 anos, sem nada de proteção e defesa civil. O primeiro estado a trabalhar defesa civil foi o extinto estado da Guanabara, como estado. E a partir dali, a legislação foi sendo melhorada de tempos em tempos. Mas não é só a legislação ligada à defesa civil. Daqui a pouco nós temos uma legislação no ramo imobiliário que permite a construção em determinadas áreas, numa área de proteção ambiental. Isso pode se tornar um desastre. Nós podemos ver no litoral de Santa Catarina vários locais que estão sofrendo, aqui na ilha mesmo, algumas praias desapareceram. E diz, não, o mar está invadindo. Não, o mar não está invadindo nada. O mar está pegando o lugar dele, no máximo, porque alguém resolveu ocupar antes. Então, essa questão da legislação ela é muito dinâmica. E voltando especificamente para os desastres nossos aqui de Santa Catarina, os municípios com menos de 20 mil habitantes não são obrigadas a cumprir determinadas coisas. Mas a ter o plano diretor é exigido acima de 20 mil habitantes. Só que Santa Catarina, 70% dos municípios têm até 10 mil habitantes. Então é fácil, de repente, fácil não, é menos difícil resolver uma ocupação irregular, uma ocupação em cima de um córrego ou de um rio, quando o município é pequeno. Não quando ele é grande.
Você vai para Joinville, vai para Jaraguá do Sul, Blumenau, Criciúma, os municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, já se torna difícil resolver por causa de ocupações irregulares e, eventualmente, o poder público vai ter que dar uma solução. E uma das soluções não é retirar o pessoal dali, mas talvez preparar as pessoas para conviver com os desastres, como já foi dito anteriormente. E a participação da OAB é fundamental nesse sentido. Porque se tem alguém que tem direitos lá, alguns direitos. O município também tem direitos, também tem, mas a população também tem. Então, nessa briga de direitos, ou nessa disputa de direitos, o papel do advogado especializado, com conhecimento nessas causas, pode contribuir para soluções melhores. Um dos projetos que a OAB, através da comissão, está desenvolvendo, seria o fornecimento de cursos já formatados pela Defesa Civil Nacional diretamente na OAB aqui de Santa Catarina. Porque muitos problemas não é dada a solução porque não se tem conhecimento do problema. Então, a percepção do problema é de extrema importância. A percepção do desastre é necessária para que se tenha uma solução. E, assim, muitas coisas não são feitas nos municípios porque os próprios prefeitos e vereadores não tratam o desastre como desastre. Então, eventualmente, um advogado no município alertando para isso vai estar trazendo soluções no estado inteiro, beneficiando centenas, milhares de pessoas com uma iniciativa. E nesse ponto, né, não sei se o doutor José Mauro, se o doutor Paulo Bento, mas quais são as perspectivas da comissão para o ano de 2026, né? Quem sabe um pouquinho também 2027, né? Em termos de capacitação, né? O senhor falou sobre cursos e tal, né? Há uma parceria com a ESA, tem congresso que vocês pretendam desenvolver, enfim. Como é que o advogado que está ouvindo esse nosso podcast se interessou pelo assunto e como é que ele vai se letrar, né, nessa temática? Então, justamente, um dos pontos que nós estamos trabalhando de maneira muito intensa começou justamente com reuniões realizadas tanto com a UDESC quanto com a própria UFSC, através do CEPED, né, onde o Mauro tem muito mais propriedade para falar do que eu sobre CEPED. Só um momentinho. CEPED, para quem está nos ouvindo, é o primeiro centro criado no Brasil, foi aqui em Santa Catarina, que junta a universidade, a parte acadêmica, a Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil Nacional, para produção de cursos, produção de material, dando informação sobre desastres. E o CEPED é conhecido como Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres. Então, é um centro que existe para estudar desastres, solução para desastres. Daí envolve a parte acadêmica, geografia, biologia, tudo dentro das universidades. Não é privilégio de uma ou de outra universidade, mas aqui em Santa Catarina, diferente de todo o país, alguns nem têm CEPED, nós temos 2. E talvez passemos logo para o 3º, porque esses estudos são importantes. É desses estudos, muitas soluções vão surgir. No caso, conforme o Mauro acabou de dizer, o doutor Mauro acabou de dizer, essas conversas, elas acabaram nos dando uma ideia, que era justamente tentar linkar esse conteúdo que já existe. Ele já é público, mas muito pouco conhecido, inclusive pelos próprios estudantes dessas 2 universidades, de modo que vimos a possibilidade, via ESA, a Escola Superior de Advocacia, de tornar isso viável para a nossa categoria, né, a nossa classe. O advogado, para ajudar, ele tem que se situar. Evidentemente que ele tem que entender o que está acontecendo. E visualizamos também nisso
conforme o próprio doutor disse, acho que a palavra é essa, uma possibilidade de capacitação profissional para tanto. O que mais acontece em situações de desastres, e aí a importância dos simulados, é a notória insegurança jurídica de todos ali. Até mesmo o prefeito. Ele não tem o aconselhamento devido, muito embora, evidentemente, que a prefeitura conte com uma procuradoria, nem sempre essa procuradoria ela está afeta ao assunto. E é desejoso, portanto, que, dentro da cautela necessária, busque até mesmo apoio junto à OAB. O que eu faço numa situação como essa? É o momento de se declarar emergência ou não? É o momento de se declarar calamidade pública ou não? Então, o entendimento adequado dessa complexidade que se trata de desastre pode facilitar em muito. E cursos como esse, obviamente, aumentam esse rol de conhecimento sobre a matéria e também o campo de trabalho dos profissionais da área, né? No caso, os nossos colegas advogados. A gente falava um pouco antes de começar o podcast sobre um simpósio, né, sobre violência de mulher, contra a mulher. E isso também está no radar aí da comissão, organizar isso? Sim, está no radar. Nós tivemos um pequeno contratempo, até que nos serviu muito bem, caiu-nos muito bem para fins de amadurecer melhor esse tema. Deveremos, até o final do ano, tê-lo com um formato mais adequado. Estamos pensando se será em âmbito estadual ou então nacional, e o mais importante de tudo isso, não é um evento apenas da Comissão de Direito dos Desastres. Ela contará com a participação de, no mínimo, outras 5 comissões, né? E atende, portanto, ao pleito da coordenação das comissões, essa necessidade de interação, né? Conforme acontecerá no Congresso Estadual que se aproxima em Blumenau, onde painéis foram criados por uma certa similaridade de temas, né? Entendemos pela criação de uma agenda conjunta. Então, um dos produtos dessa agenda conjunta é justamente esse evento, que não tardará a acontecer, dada a importância. Pois bem, nossa hora passou rápido, né? E já estamos gravando há quase 1 hora. E assim, eu já vou me encaminhando para o final, mas eu deixaria, né, primeiro ao doutor José Mauro, né, depois ao doutor Paulo Bento, para ver se tem algum tema que a gente acabou não abordando aqui, que seria importante trazer para os nossos ouvintes e espectadores, né? E já deixar a sua mensagem final aí do podcast. Eu vou retornar uma pergunta que tu fez no meio do caminho e não foi respondida, que é a questão do 5º Seminário Nacional de Redução de Riscos de Desastre, que foi realizado aqui em Florianópolis. Essa aproximação da advocacia, não vou dizer aproximação, não, é reforço com o mundo acadêmico dos desastres, acaba trazendo para você informações e novos pontos da visão de tudo, e inclusive para nós, dos desastres, para a solução desses problemas. Então, já foi feito aqui, nós temos a possibilidade de fazer outros eventos em conjunto com a UDESC e com a Universidade Federal de Santa Catarina, nesse campo, que as parcerias com eles são muito produtivas, né? Então, você acaba tendo a possibilidade de ver o problema, ver o desastre, sobre uma ótica que você ainda não viu. E você ter uma compreensão mais geral é de extrema importância para a solução, né? E nesse evento falado pelo Dr. Paulo, aí, que junta outras 5 comissões, você vê a força da OAB através dessas comissões sendo maior, porque mais pessoas contribuem para um objetivo comum, né? Nós vemos um desastre, de repente a Comissão de Violência contra a Mulher vê o atendimento de 1, 2 ou mais vítimas, o atingimento de uma necessidade como uma casa para abrigo para uma das mulheres vítimas. Então, a compreensão é muito melhor e mais abrangente. Agradecer aqui a oportunidade, nós estamos à disposição e creio que para muitos que estejam ouvindo
esse assunto possa ser uma novidade, mas peço que vejam o desastre com outros olhos. O desastre precisa de todos, ajudando. Muito obrigado. Para fechar, doutor Edgar, agradecendo mais uma vez pelo espaço, mas eu gostaria de me voltar para o colega que está nos assistindo, para a colega que está nos assistindo. Um dado que é importante ser dito. 86% dos municípios de Santa Catarina não possuem nenhum plano de contingenciamento diante de uma situação de risco, de desastre. Não possuem. E aí nós temos um campo vasto de atuação para a advocacia, porque o advogado ele não deve pensar apenas na atuação quando se fala em desastre, quando acontece o desastre, naquilo que nós entendemos como indenizações. Né? Ele pode atuar, sim, desde a prevenção, desde a recuperação, desde o treinamento, desde o assessoramento das entidades e do próprio município em que ele habita. Ninguém melhor que o advogado local para entender o que o município dele precisa. Então, existe um campo vastíssimo de atuação profissional e um profissional devidamente habilitado nessa temática, ele consegue fazer algo muito interessante, que é até mesmo prevenir a própria população local quanto à ocorrência e como que aquilo se dará. Ele conseguirá agregar outras áreas do município que já estão ali prontas para tanto. Um exemplo claro, a assistência social. Se o município não possui um abrigo para tanto, o advogado tem, através da própria OAB, que é uma entidade fortíssima, defensora da Constituição, ele pode atuar nesse campo exigindo, sim, a formação de um abrigo, a formação de uma área de escape, ele pode atuar dentro dessas frentes. Então, existe um campo muito bom de atuação e fica o convite para que os colegas e colegas venham conhecer mais sobre a nossa comissão. Ela está devidamente estruturada, ela tem os seus membros, como eu disse anteriormente, abnegados. Maiores informações no site, apesar que ele está sendo reformulado, mas em breve estará pronto. E qualquer coisa, estamos à disposição. E hoje, só para finalizar, né, se o advogado quiser, a advogada catarinense, né, quiser fazer contato com algum membro da comissão, como é que ele faz? Como é que é o contato institucional com a comissão? Bom, nós temos o principal ponto de divulgação da nossa comissão, fora o que está no site da OAB, o site institucional, nós temos o nosso perfil no Instagram, pelo qual nós fazemos as divulgações semanalmente do que acontece, né? Não só notícias das nossas atividades em si, como notícias de interesse regional, né? Um desses que acabamos de reportar, inclusive, e isso é importante, já fica o alerta, até porque os especialistas dizem que teremos esse ano um El Niño poderosíssimo. Então, notícias como essa, caso queiram verificar, está no nosso perfil do Instagram, Comissão Direito dos Desastres OABSC. @ né? Comissão Direito dos Desastres OABSC. Tá certo. Então, só tenho que agradecer, né, o doutor José Mauro, doutor Paulo Bento, pelo fato de terem parado com as suas atividades e virem aqui, né, ao nosso podcast para falar um pouquinho dos trabalhos da comissão. Aqui também, né, é uma forma da comissão levar ao conhecimento da população em geral e dos advogados e advogadas em especial, aquilo que está sendo feito internamente aqui na OAB. Então, agradeço, né, aos nossos convidados, nossos membros aqui, participantes, né, desse nosso podcast de hoje, pelo tempo despendido aqui com essas informações. Deixo um agradecimento também à nossa equipe técnica, né, que sempre digo em todo podcast, né, sem a equipe técnica o podcast não vai ao ar, simples assim, né? E o agradecimento último e especial sempre fica aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, especialmente aqueles que acompanharam esse podcast até o final. Então, muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado a todos, um grande abraço e fica o convite, né? Semana que vem, mais um Tribuna da Ordem. Um grande abraço e até lá.